Olá, queridos e queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa revisão relâmpago. A galera aqui tá bem animada e bem criativa porque criou essa revisão relâmpago, que nem por essa nem eu mesma esperava. E aqui estou para poder trazer para vocês os 20 tópicos mais cobrados quando se fala de assistência social. Minha gente, não vou fazer questões, tá bem? Porque eu acredito que na altura do campeonato vocês já devem ter feito muitas questões, mas eu quero te dizer aqui o que é que você não pode perder de vista para a sua prova. Então eu vou trazer 20 tópicos de assistência social como um todo, que é extremamente importante e relevante para você levantar depois seu bumbumzinho da cadeira aqui, pegar o Gran Questões e fazer questões sobre o que eu vou te falar, porque isso vai te render muito mais saldo positivo do que eu fazer questões aqui, tá? Então eu quero trazer 20 assuntos da política de assistência social que você não pode ir para a prova sem saber. Conversa de menina, gente grande, viu? Conversa de adulto, não é conversa de menino e de menina não. É conversa de adulto, onde a gente vai separar adulto de criança. Então aqui eu quero que você preste atenção nesses 20 tópicos, porque eles são muito cobrados pela Fundação Getúlio Vargas, e depois você vai entrar no site aqui do Gran Questões, vai colocar a matéria. Pode colocar a matéria de serviço social, não tem problema, ainda que você não seja assistente social, e aí você vai trazer o filtro para a disciplina. Aí tem vários filtros lá relacionados à assistência social. Eu até consegui criar um simulado dos últimos 5 anos que tem 60 ou são 70 questões. Então você pode fazer a mesma coisa para você fazer uma grande revisão com base no que eu estou te dizendo, tá bom? Então bora separar menino de gente adulta? Bora lá! Olha lá! Primeira coisa que você precisa lembrar é que o artigo 194 da nossa Constituição Federal institui a assistência social como uma política de seguridade, em conjunto com a saúde e com a previdência, né? Então, lembrem-se que a assistência social ela é política de seguridade social. Ela é política de seguridade social e é isso que faz com que a assistência social passe a ter uma perspectiva de direito e direito do cidadão, e ela é um dever do Estado. Então lembrem-se disso, porque ela não é algo assistencialista. Então a assistência social é diferente de assistencialismo, exatamente porque hoje ela é uma política pública, ela é um direito do cidadão e dever do Estado. Antigamente aqui nós tínhamos um assistencialismo, que eram ações caritativas e benemerentes. E essas ações caritativas e benemerentes não tinham uma perspectiva de proteção social ou de garantia de direitos, tá? Então a gente vai ter, a partir de 1988, a assistência social como uma política de seguridade social. Dito isso, a gente ainda continua aqui na Constituição Federal e lembra lá do artigo 203 e do artigo 204. Esses dois artigos da nossa Constituição Federal, eles vão falar exatamente da assistência social enquanto um direito de todos os cidadãos que necessitem e de um dever do Estado. Além disso, ela vai falar que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Então você precisa lembrar que a assistência social, além de ser uma política de seguridade, ela também é uma política o quê, galera? Uma política não contributiva, ou seja, para a pessoa acessar não precisa pagar, diferentemente da política de previdência, que é o quê? Contributiva. Então a assistência social ela é uma política gratuita, ela não tem critérios de contribuições anteriores. Além disso, a gente precisa lembrar que os objetivos da assistência social, eles são correspondentes à proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice, amparar crianças e adolescentes carentes, promover a integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e garantia de um salário mínimo mensal. Esses objetivos, vocês têm que estar com isso aqui na cabeça, tá? Porque esses objetivos, eles são iguais os da LOAS, tá? E iguais os da PNAS também, que a gente já vai verificar.
além das diretrizes, que trata da descentralização político-administrativa e participação da população, e também traz para a gente o financiamento através dos recursos do Orçamento da Seguridade e outras fontes, coordenados pelos entes federativos. Aqui está na Constituição. Então, lá em 88, nos artigos 203 e 204, a gente teve a assistência social instituída nesses artigos, 194, 203 e 204. Então, a gente precisa lembrar aí o segundo ponto, que ela é o quê? Não contributiva, gratuita e que visa ali a proteção dos direitos sociais e a garantia dos mínimos sociais. Quando a gente estuda assistência social, você tem que estar ligado que tem esses 3 instrumentos, LOAS, PNAS e NOBSUAS. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque os comandos da questão, e aqui eu quero que você preste muita atenção, abra seu coração para o que eu vou te dizer agora. As questões, elas fazem assim, ó, de acordo com a LOAS, assinale a assertiva correspondente à diretriz da assistência social. De acordo com a NOBSUAS, assinale a assertiva correspondente à diretriz da assistência social. Então, nós temos esses 3 instrumentos. Eles são muito semelhantes, eles são muito parecidos e, na verdade, as ideias só vão se afirmando. Mas existem alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês que a atenção de vocês tem que estar muito atenta ao enunciado. Se o enunciado vai pedir LOAS, se vai pedir PNAS ou se vai pedir NOBSUAS, porque a depender do instrumento político desse aqui que peça, a gente vai ter diferença na resposta. Então aqui eu já quero te apresentar o seguinte, LOAS, PNAS e NOBSUAS, atenção ao enunciado, porque pode se referir a um desses instrumentos e o que é que ele quer. Se for objetivos, a gente vai observar que os objetivos da LOAS são esses aqui, ó, que são iguais aos do artigo 203 da Constituição Federal, igualzinho, tá? Se for da PNAS, os objetivos mudam. O que é que a gente observa? Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e ou especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem, contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais em áreas urbanas e rurais, assegurar que as ações no âmbito da assistência tenham centralidade na família e que garanta a convivência familiar e comunitária. Então, os objetivos aqui, eles são o quê? Eles são diferentes. Só lembrando que os objetivos da assistência social para a LOAS é o que? Provide, né? Vocês já devem ter visto isso com Douglas, que traz a questão aqui da proteção social, né? O 2, que é a vigilância socioassistencial, e o 3, que vai trazer a defesa de direitos. Agora, o que é igual ao artigo 203 da Constituição Federal? A parte da proteção social, tá? O 2 e o 3 não estão na Constituição. Eu vou até colocar somente o primeiro aqui, ó. Aqui é igual ao artigo 203 da Constituição, tá? O 2 e o 3, ele acrescenta aqui da LOAS, então a gente já observa que tem diferenças. O objetivo é Provide, que se difere da PNAS, tá bom? Então chama atenção disso, porque se a banca pedir, de acordo com a LOAS, assinale a assertiva que corresponde aos objetivos da PNAS, Provide se aplica? Provide não se aplica. Provide só se aplica para quem? Para LOAS. Para LOAS, nem para o artigo 203 Provide se aplica, tá bem? Então, cuidado, para que o mnemônico não te atrapalhe aí na hora, tá? Outra coisa, princípios da LOAS e princípios da PNAS, que são iguais, que é o SURID. Então, SURID tanto vai servir para PNAS, quanto vai servir para LOAS. Então, SURID, que é a supremacia do atendimento, universalização dos direitos sociais, respeito à dignidade do cidadão, igualdade de direitos, divulgação ampla dos benefícios, está o quê? Certinho, perfeito, está o quê? Igual, tá? Igual. LOAS e PNAS, os princípios são iguais, objetivos se diferenciam. LOAS e PNAS, os princípios são SURID, tá certo? Diretrizes. LOAS e PNAS, a gente vai ter algumas diferenças. Então, o que a gente tem de igual em relação às diretrizes? A gente vai ter a descentralização político-administrativa, aqui aparece igual, né? A descentralização político-administrativa, a participação da população,
também aparece igual. A primazia da responsabilidade do Estado também é igual, mas o que é que vai ser diferente? Aqui a LOAS vai trazer a centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios, serviços e programas. Então, se aqui a gente vai ter como diretriz na LOAS o DPP, aqui a gente vai ter o DPPC, o DPPC, DPP, diretriz da LOAS, DPPC, diretriz da PNAS. Os que estão amarelos são iguais, o único que é diferente é esse acréscimo aqui na diretriz que nós temos, que dá ali um enfoque na centralidade na família. Então, atentem-se a isso, tá bem? Cuidado. Outro ponto, que são os princípios, aqui é uma outra coisa que cai muito, tudo do SUAS, né? Tudo que for referente ao SUAS. Então, chama atenção. A banca te pediu princípios, diretrizes e objetivos. Ela vai se referir à LOAS, à PNAS, à Constituição Federal ou à NOB-SUAS. Na NOB-SUAS a gente vai observar o seguinte, que ele vai trazer princípios organizativos do SUAS, o que difere do que está lá na PNAS e o que difere do que está lá na LOAS. Porque não trata nem na PNAS nem na LOAS sobre esses princípios organizativos. Então a gente tem aqui, ó, princípios organizativos do SUAS: universalidade, gratuidade, integralidade, intersetorialidade e equidade. Então aqui a gente precisa lembrar que os princípios organizativos, vocês podem até pensar que os princípios organizativos do SUAS, eles são muito parecidos com os princípios organizativos do SUS, tá? Porque ele traz universalidade, ele traz integralidade, ele traz intersetorialidade, só que ele acrescenta gratuidade e equidade aqui também. Então lembrem-se, tudo que terminar com DAD aí, né? Com DAD é princípio organizativo do SUAS. Qual é a dica? O DAD, sufixo DAD, é princípio organizativo do SUAS, tá? E aí nós temos esses 5. Então, esses 5 são princípios organizativos. Objetivos do SUAS. Então, aqui a gente já percebe que tem uma outra diferença, que são os objetivos do SUAS. Vocês não podem confundir objetivos do SUAS com objetivos da PNAS e objetivos da LOAS. Então, já coloca até aqui, ó, essa diferença, porque, então, ó, já coloca aqui, ó, diferente dos objetivos da PNAS e diferente dos objetivos da LOAS, tá? Então, quais são os objetivos do SUAS? Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica, estabelecer as responsabilidades na União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, definir os níveis de gestão de acordo com os estágios de organização da gestão e oferta de serviços, orientar-se pelo princípio da unidade e regular em todo o território nacional, a hierarquia, os vínculos e as responsabilidades quanto à oferta dos serviços, benefícios, programas e projetos de assistência, respeitar as diversidades culturais, étnicas, religiosas, socioeconômicas, políticas e territoriais, reconhecer as especificidades, iniquidades e desigualdades regionais e municipais no planejamento e execução das ações, assegurar as ofertas dos serviços, programas e projetos, integrar a rede pública e privada, implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. Esse é um dos objetivos que mais caem, tá? Esse da gestão do trabalho e da educação permanente. Tem muitas questões que falam desse objetivo aqui do SUAS. Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios, afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos como funções da política de assistência social. As bancas gostam muito de perguntar quais são os objetivos do SUAS. Então, aqui a gente precisa lembrar que se difere dos objetivos da PNAS e se difere dos objetivos da LOAS. Se lá na LOAS a gente tem como objetivo o PROVID, né? E na PNAS também se difere, aqui no SUAS a gente vai ter esses 11
que aí a gente percebe que vão trazer verbos, né? No iniciozinho aí da frase são verbos, tá bem? Eu não gosto muito de falar o que é verbo é objetivo, porque a banca já tá ligada nisso, aí a banca vai e não coloca consolidar a gestão compartilhada. Aí você procura o verbo e ele só coloca lá gestão compartilhada. Aí você erra. Então eu não gosto de dar essas orientações, tá? Então, mas o que eu quero te dizer? Os objetivos, eles trazem essa ideia do verbo porque traz ideia de ação. Traz ideia do que a gente quer concretizar, qual é a finalidade que a gente quer alcançar, tá bem? Então, atentem-se a isso. E quais são as diretrizes estruturantes do SUAS? Olha só como é que elas se parecem com as diretrizes que estão lá na PNAS e lá na LOAS. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social. Aqui eu quero que vocês firmem muito a ideia dessa primazia do Estado, uma vez que a política de assistência social se tornou uma política pública, um direito do cidadão e um dever do Estado. As bancas gostam de te enganar dizendo que a primazia da responsabilidade é da iniciativa privada, mas não, a primazia da responsabilidade ela é do Estado, é o Ministério do Desenvolvimento Social, é a Secretaria de Assistência Social, seja ela estadual, municipal ou distrital, tá certo? Então é o Estado que é o primaz, que é o responsável por conduzir a política de assistência social. A iniciativa privada, melhor dizendo, as instituições sem fins lucrativos, elas participam do SUAS? Sim, mas com qual caráter? Caráter complementar, jamais substitutivo, beleza? Descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera de governo. Essa é uma diretriz também que a gente observa nos outros instrumentos, porque é exatamente essa ideia dessa gestão que ela é compartilhada. E por que descentraliza? Exatamente por ser algo que é administrativo e político. Existem as funções específicas da União, as funções específicas do Estado, dos municípios e do Distrito Federal, tá bem? Financiamento partilhado entre União, Estados e Distrito Federal e municípios. Então essa é uma outra diretriz, esse financiamento partilhado. A matricialidade sociofamiliar, ela vai aparecer no SUAS, ela não aparece na LOAS e ela também não aparece na PNAS. Territorialização, quem trabalha na assistência ou quem já estudou assistência sabe que a perspectiva de trabalho é uma perspectiva de território, muito parecida com a política de saúde. Fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil, exatamente porque essa relação democrática entre Estado e sociedade civil potencializa outra diretriz, que é o controle social e a participação popular. Então, para as diretrizes estruturantes do SUAS, vocês precisam lembrar dessas 7 aqui, tá? Dito isso, vocês já sabem como é que a gente vai estudar, como é que vocês vão precisar agora fazer as questões. Observar nas questões se o comando se refere a princípio, objetivo e diretriz do SUAS, da LOAS ou da PNAS. Porque a depender do qual instrumento ele está pedindo, neste comando, a resposta vai ser verdadeira ou falsa. Então, leiam o comando, atentem-se ao comando e atentem-se à resposta. Porque a FGV, ela pode, inclusive, colocar todas as diretrizes e todos os princípios, caso ela peça isso no comando, que são de todas as outras. E aí você fala, isso aqui mas não está conversando com o comando. Então, atentem-se ao comando. A FGV é uma banca que ela é o quê? Dedutiva. Ela exige que você leia o enunciado e que interprete esse enunciado, para que você não marque uma assertiva correta, que de fato está correta, mas ela se torna errada porque ela não conversa. É que nem quando a gente está conversando com o povo, que fala, eu sou a favor disso, aí o povo fala assim, você é Lula, eu sou a favor daquilo, você é Bolsonaro. É tipo isso, entendeu? Comando de questão não é para você partir do que você entendeu, é partir do que é o que a banca está pedindo, porque senão a gente fica interpretando demais a partir do nosso umbigo, do nosso centro, e a gente se lasca. Então, cuidado com isso aí, tá? Porque agora a interpretação de texto te ajuda a acertar a questão. Outra coisa muito importante é o tópico 9, que é a proteção social. Quando a gente fala de proteção social neste âmbito da assistência social, a gente precisa lembrar que essa proteção social ela é ofertada em níveis de complexidade. E quais são esses níveis de complexidade? Os níveis de complexidade é básica e especial. Tá, Aline, mas e daí? O que é que isso tem a ver? O que é que é? Bom, a proteção social básica, ela vai ser ofertada pelo CRAS. Ela vai prevenir, trabalhar com prevenção, tá? Prevenir o quê?
prevenir riscos sociais, vai prevenir violação de direitos humanos. Ela vai trabalhar com prevenção de violação de direitos humanos. Ela vai trabalhar com fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, tá? Além de atuar no combate, né, às situações de vulnerabilidade, certo? E a proteção social especial, professora? Bora lá. Vou até mudar a cor aqui, ó. Vai ser ofertada por quem? Pelo CREAS, tá? Pelo CREAS. Lembra desse Ezinho? De especial. Principalmente se for a de média complexidade, tá? Só que aqui eu quero te dizer o seguinte, ela vai atuar na perspectiva de proteção. Já que uma previne, essa protege. Protege quem? Quem teve direitos o quê? Violados. Então, existe a necessidade de violação de direitos para que seja atendido na proteção social especial. Aline, eu não sei o que é violação de direitos. Violação de direito é toda situação que envolve algum tipo de violência contra a criança, contra o adolescente, contra o idoso, contra a mulher, situações em que a gente observa que o direito à vida, o direito à existência, ele foi ameaçado. E não só, né, mas a gente pode falar questão de estupro, questão de vínculos que se romperam, da instituição de poder familiar, adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas. Então, quando houve uma desproteção social e que a violação de direitos existiu, tá? Então, a gente tem essa questão aí da proteção social especial. Tem a necessidade de trabalhar com a proteção aos direitos que foram violados. E ela trabalha com a reconstrução de vínculos familiares e comunitários. E por que ela trabalha com a perspectiva de reconstrução de vínculos familiares e comunitários? Tá, porque eu vou te dizer aqui, ó. Essa proteção social especial, ela vai se dividir em média complexidade e em alta complexidade, tá? Eu vou colocar assim, ó, média e alta. Tudo que tá em azul corresponde tanto para a média quanto para a alta. Mas o que vai diferenciar a média é que o vínculo familiar e comunitário aqui, ó, ele vai ser o quê? Fragilizado. E aqui, esse vínculo familiar e comunitário, ele vai estar o quê? Rompido. É por isso que na A de alta, as pessoas vão para onde? Acolhimento. Acolhimento. O que é o acolhimento? Casa-abrigo, casa de passagem, casa-lar, residência. Ou seja, são pessoas que tiveram a sua situação familiar tão agravada pela questão da violência que hoje ela precisa ir para uma instituição de acolhimento. Então, ela vai para alta complexidade. Além disso, na alta, nós também teremos algo muito específico, que vai ser a situação de calamidade pública, de emergência e calamidade pública. O que é isso, Aline? Aconteceu um desastre, um deslizamento de terra, aconteceu enchente, incêndio. Quem vai atuar vai ser a proteção social especial de alta complexidade, tá? E o CREAS vai estar aqui na média complexidade, beleza? E aí, dito isso de proteção social, a gente já vai para a nossa 10ª dica, que é a questão dos serviços socioassistenciais. O que são esses serviços socioassistenciais? São atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e cujas ações voltadas para as necessidades básicas observem os objetivos, os princípios e as diretrizes. Então, os serviços socioassistenciais, eles vão ser ofertados de acordo com o nível de proteção. Se vai ser pela proteção social básica, se vai ser pela proteção social especial. E aqui eu preciso que você saiba que na proteção social básica nós teremos 3 serviços.
serviços: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, teremos também o PAIF e teremos também o Serviço de Atendimento ao Idoso e à Pessoa com Deficiência no Domicílio, tá? Então, a gente tem 3 serviços. Quais são os que mais caem na prova? Esses 2 aqui, ó. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e PAIF. Todos esses serviços vão ser ofertados por onde? Pelo CRAS, tá? E agora, professora, quais são os serviços da média complexidade e da alta complexidade? Faz aqui um quadrinho comigo. Da média complexidade e da alta complexidade. Bora lá para a gente poder fazer este desenhozinho aqui, ó. Bora lá. Quais são os serviços da média? Deixa eu te falar. Na média, a gente vai ter PAEF, o cumprimento de medidas socioeducativas na modalidade de liberdade assistida e de prestação a serviço à comunidade. A gente tem o de abordagem social. Esse de abordagem social são as equipes que fazem busca ativa para identificar situações de violação de direitos. A gente tem o atendimento a população especializado a POP Rua, que são as pessoas que estão nas ruas, e quem faz esse atendimento é a equipe do Centropop, que acolhe essas pessoas, e além disso a gente também tem um serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e pessoas idosas no domicílio. É muito parecido com esse daqui, ó. Só que esse daqui é especial, faz também no domicílio. E a alta complexidade? Alta complexidade a gente vai ter os acolhimentos. E esses acolhimentos, eles podem ser das mais diversas formas. Em república, em casa-lar, em casa de passagem, em abrigos, né? A gente precisa lembrar, família acolhedora, que atende crianças e adolescentes que tiveram que se afastar do poder familiar, e o serviço aqui de emergências e calamidade pública, tá? E calamidade pública. Então, o que a gente precisa lembrar? Que na especial vai ser muito para poder acolher pessoas que estão em situação de violação de direitos humanos e que tiveram os vínculos familiares e comunitários rompidos. Já na proteção social especial de média complexidade, os vínculos familiares, eles foram o quê? Fragilizados, só que não houve um rompimento desses vínculos. Então, eles vão ser acompanhados pelo CREAS, tá certo? Então, esses serviços aqui, eles vão ser ofertados pelo CREAS. Apesar de que aqui o Centropop, para onde tem Centropop, vai fazer o acolhimento da população em situação de rua, tá bom? 11ª dica importante são os benefícios eventuais. O próprio nome já diz, evento. Só que o que ele está chamando de evento são situações que são em virtude de nascimento, de morte, de vulnerabilidade temporária, de calamidade pública. Então, são benefícios eventuais. Não é Bolsa Família, tá? Aqui, por exemplo, a pessoa nasceu, então ela vai receber um auxílio financeiro pelo nascimento do filho. Morreu, o auxílio funeral. A pessoa ficou desabrigada, vai receber um auxílio do município ou do estado. E aqui esses benefícios eventuais, eles são de responsabilidade municipal e estadual, tá bom? Então, o que a gente pode traduzir esses benefícios eventuais? A gente pode traduzir esses benefícios eventuais como provisões gratuitas, implementadas em espécie ou pecúnia, que visam cobrir determinadas necessidades temporárias. Então, os benefícios eventuais, eles são o quê, galera? Temporários, tá bom? Em razão de contingências relativas a situações de vulnerabilidades temporárias, em geral relacionada ao ciclo de vida, a situações de desvantagem pessoal ou a ocorrência de incertezas que representem perdas e danos. Hoje, os benefícios eventuais são ofertados em todos os municípios, em geral com recursos próprios ou da esfera estadual e do Distrito Federal, sendo necessária sua regulamentação mediante definição de critérios e prazos em âmbito nacional. Então, é ofertado pelo município ou pelo estado. Outra coisa que cai muito é o BPC, o benefício de prestação continuada. Antes de eu trazer a definição de BPC para vocês, eu preciso dizer que ele não é aposentadoria, tá?
Então, ele não pode ser confundido com aposentadoria. Por quê? Porque a aposentadoria é um direito que é o quê? Previdenciário. E por ser um direito que ele é previdenciário, ele exige o quê? Uma contribuição, né? Tem o tempo de carência, tem a contribuição. E o BPC, galera? O BPC é um direito, é um benefício que ele é o quê? Assistencial. E o fato de ele ser assistencial, ele não é o quê? Contributivo, ele não é contributivo. E para quem é que vai ser esse BPC? O BPC ele vai ser destinado para aquelas pessoas com deficiência e para idoso com 65 anos. Cuidado, porque aqui está dizendo para a gente que é idoso a partir de quantos anos? 65. A prova pode querer te enganar dizendo que é idoso a partir de 70 anos. Ou dizer que é com idoso a partir de 60 anos, conforme o estatuto da pessoa idosa. E não, é idoso a partir de quantos anos? 65 anos, tá certo? Além disso, ele vai ser o quê? Uma garantia. Então, a gente vai saber que o BPC, ele é no valor de um salário mínimo, pagos para pessoas com deficiência, pessoas idosas, com 65 anos ou mais, né? Além disso, essas pessoas precisam comprovar que não conseguem prover a sua própria subsistência, não conseguem prover a sua própria subsistência. E como é que isso é feito? Como é que comprova isso aqui? Bora lá. Vou até botar aqui, ó, um marca-textozinho para vocês lembrarem que para comprovar que não consegue prover a sua própria subsistência, utiliza um critério. E qual é o critério? O da renda familiar. E qual é a renda familiar que eles consideram? Aí é que eu quero que você lembre que é o quê? 1/4 per capita do salário mínimo. Já coloca aí esse 1/4, porque a prova pode te dizer que é meio salário mínimo per capita. E como é que é isso? Junta a renda de todo mundo da casa, então se moram 5 pessoas, vai botar salário de não sei quem, aposentadoria de não sei quem, vai juntar, todo mundo recebe e vai dividir pelas 5 pessoas. Se esse valor ultrapassar o que é que vale hoje 1/4 do salário mínimo, a pessoa está fora do BPC. Então a gente vai dizer o quê? 1/4 per capita do salário mínimo. É o valor que pode ser por cabeça, né, por pessoa, para que a pessoa seja considerada uma pessoa que não consiga prover a sua própria subsistência. Então, além dos critérios de ser deficiente e de ser idoso, nós temos o critério também de renda. E aí vai trazer a questão do 1/4 per capita da renda familiar. O 13º, que cai muito, é o auxílio inclusão. Esse auxílio inclusão, ele vai ser pago para aquelas pessoas que recebem BPC. Só que, por exemplo, essa pessoa que recebe BPC, ela começou a trabalhar e ela vai passar agora a receber 2 salários mínimos. Ela fica com o BPC suspenso e ela passa a receber meio salário mínimo do BPC, né? Meio salário mínimo. Então, ela recebe uma inclusão, ou seja, a pessoa suspende o BPC, trabalha, recebe 1 ou 2 salários mínimos. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa com síndrome de Down agora vai trabalhar em supermercado, vai receber um salário mínimo e meio. Antes ela recebia o BPC. O BPC fica suspenso, ela passa a receber um salário mínimo e meio do trabalho dela, do empregador, e ela tem o que? O direito de meio salário mínimo do BPC. Mas um salário do BPC fica o que? Suspenso enquanto ela estiver o que? Trabalhando, tá certo? O 14º tópico que tem sido muito cobrado são as instâncias de deliberação do SUAS. Quais são essas instâncias de deliberação do SUAS? São as instâncias referentes, galera, ao controle social. Vocês não podem esquecer que o controle social, por meio da participação social, é o quê? É uma diretriz que a gente tem. E quais são essas instâncias de deliberação? A gente tem o Conselho Nacional de Assistência Social, a gente tem os Conselhos Estaduais de Assistência Social, a gente tem o Conselho
de assistência social do Distrito Federal. E a gente também tem o Conselho Municipal de Assistência Social, tá certo? Que tá aqui. Parágrafo único. As conferências de assistência social deliberam as diretrizes para o aperfeiçoamento da política de assistência social. Sobre as conferências, vocês precisam lembrar que são eventos que vão acontecer a cada 4 anos, né? Tanto no âmbito municipal, quanto estadual, quanto federal. Então, as instâncias deliberativas e de participação que nós temos são os conselhos. Eles são de extrema importância. As bancas costumam perguntar para vocês quais são as atribuições destes conselhos, tá? E um outro ponto ainda sobre a participação social é que ela deve se constituir em estratégia presente na gestão do SUAS por meio de adoção de práticas e mecanismos que favoreçam o processo de planejamento e a execução da política de assistência de modo democrático e participativo. Então, a gente tem essa ideia do controle social, tá bem? Isso cai? Cai. Até porque o controle social vai atuar fiscalizando, avaliando, né, monitorando a política de assistência social. E para que os municípios, para que os estados recebam recurso, é necessário que se tenha, por exemplo, um conselho de assistência social naquele local, né? Financiamento é um tópico que cai e muito, tá? Cai bastante. Então, vocês precisam saber como é que acontece esse financiamento. O que eu chamo a atenção é os instrumentos que são necessários, né? A condição para que haja o financiamento é que haja Conselho de Assistência Social, que tem o Fundo Nacional de Assistência Social, ou melhor, o Fundo de Assistência Social e o Plano de Assistência Social. Aqui cai muito, tá? Essa parte de financiamento cai muito. Então, para que se tenha a passagem do recurso do FNAS, do Fundo Nacional para o estadual, para o municipal, é necessário que se tenha que cumpra esses 3 critérios. Haver o Conselho de Assistência Social, e aqui pode ser no Conselho do Estado, do município, do DF, por exemplo, o próprio Fundo de Assistência Social também nesses entes, e o Plano de Assistência Social, tá? Outra coisa que cai são as entidades e organizações de assistência social. Você vai me falar, o que são essas entidades e organizações? É o CRAS e o CREAS? Também, né? O CRAS e o CREAS fazem parte das entidades e organizações de assistência social. Mas eu preciso te dizer que as bancas, elas costumam te cobrar assim: assinale a assertiva que corresponde às entidades de assistência social. O tipo, né, dessas entidades. São 3. E quais são essas 3? Anota aqui para você já fazer o seu esqueminha aí de estudo, ó. Temos as entidades de atendimento, temos as entidades de assessoramento e nós temos as de defesa e garantia de direitos. Então, quando nós falamos de entidades e organizações da assistência social, nós estamos falando em 3 tipos de entidades: atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos. Nós temos esses 3, tá? E aí, Aline, o que diferencia? A de atendimento, gente, a gente pode pensar no próprio CRAS, no próprio CREAS, né? No Centropop, nas instituições de acolhimento, é o que vai atender. O de assessoramento, ela tem uma ideia para fortalecer os movimentos sociais. Então, a gente vai pensar muito nos conselhos, né? Nos conselhos. E a defesa e a garantia de direitos? Todas elas. Então, essas de defesa e garantias de direitos, elas vão trabalhar muito nessa perspectiva intersetorial, para poder defender e garantir direitos. Então, a gente vai ter CRAS, CREAS, Centropop, os conselhos, os centros de convivência do idoso, né, e tudo mais, tá bem? O que é o CRAS, já que a gente está falando de entidades de assistência social? O CRAS é uma unidade pública que ela é o quê? Municipal. Ela tem nos municípios. É o que a gente vai falar que vai acontecer a municipalização da assistência social. Essa base territorial, né, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinadas à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e a prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social, que é
básica, tá? Então o CRAS, ele é a porta de entrada para a política de assistência social. É no CRAS que as pessoas vão se inscrever no cadastro único, é no CRAS que vai gerar um NIS para poder acessar os benefícios, os serviços, os programas, os projetos, né, da assistência social. E o CREAS? O CREAS vai ficar responsável pela proteção social especial, né? Algo mais especializado. Vai atender aquelas pessoas que estão em situação de risco social, aquelas pessoas que estão em situação de violação de direitos humanos, né? Enquanto aqui o CRAS vai atender a galera que está em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? Então, lembre que tem essa diferença dos atendimentos por esses equipamentos, tá? Os tipos de segurança também é algo que cai bastante, mas eu não vou conseguir falar, faltavam 2, mas meu tempo esgotou. Eu só quero que vocês fiquem muito atentos que as seguranças são acolhida, renda, convívio ou vivência familiar, desenvolvimento de autonomia, apoio e auxílio e as responsabilidades dos entes federativos, que vocês precisam dar uma lida para saber o que o Estado é responsável, o município é responsável, o DF e a União. Beleza? E as seguranças, minha gente, não deixe de ler aqui meu materialzinho com os tipos de segurança. A gente finaliza isso daqui, vai fazer as questões, porque treino é treino, jogo é jogo. Agora você já está bem orientado em relação à assistência social. Agora faz a sua parte, porque a gente está aqui dando o melhor para você. Um beijo, forte abraço e tchau, tchau.